Quando o Bad Bunny leva o ICE e a questão da imigração dos Estados Unidos para o maior palco da música mundial, a gente não está falando só de fronteira, a gente está falando de cultura, a gente está falando de debate, de conflitos e de enfrentamentos. Eu sou o Thiago, você está aqui no Fundão para a gente entender um pouco sobre geopolítica e sobre o papel do ICE no governo Trump 2.0. Vem comigo! Por que essa força política militar é tão importante nos Estados Unidos e no governo Trump? E aí eu trouxe algumas anotações para variar, você que me acompanha sabe da importância de ter referências, não é? O ICE é um serviço de imigração e alfândega, né, em inglês, e foi criado em 2003, ali naquele contexto da guerra do Iraque, do contexto ali do pós 11 de setembro de 2001 e, portanto, deveria tratar, né, unir a questão da imigração de alfândega e também o combate à imigração ilegal do ponto de vista de segurança nacional. O orçamento sob Trump já ultrapassou, triplicou e ultrapassou 29, quase 30 bilhões de dólares. Tirando China e os Estados Unidos, que é a maior força militar do mundo, né? É maior do que a maioria dos países como eles gastam em forças armadas. E sem falar, por exemplo, além dos quase 30 bilhões de dólares anuais, 45 bilhões de dólares para construir centros de detenção. Essas fontes, gente, que eu coletei, é do Conselho Americano de Imigração, tá? Fonte confiável. E por que eu estou trazendo tudo isso? Enquanto eu gravo aqui, o governo Trump anunciou que as câmeras corporais terão que ser usadas pelos agentes do ICE, porque já aconteceram 2 mortes nos Estados Unidos e com cidadãos americanos, tá? Inclusive a última de um enfermeiro que, segundo o governo, o próprio Trump colocou foto da arma que ele usava, o que no estado dele, na cidade, no contexto dos Estados Unidos, era legal, dizendo que ele teria resistido, teria usado as imagens, as câmeras dizem o contrário, tá? E por que eu estou trazendo tudo isso? É a segunda morte, a primeira foi de uma mulher que chocou o mundo, né? Ela estava dirigindo, ganhou muito mais conotação pelas resistências da população civil e também pelo contexto de Minneapolis. E eu mencionei aqui do Bad Bunny, mas não só ele, o Justin Bieber também, sua esposa, na celebração do Grammy, eles usavam, né, Ice Out, né, criticando a política de combate e uso da força por parte do ICE. Destacar a cidade de Minneapolis, né, uma cidade importante do ponto de vista demográfico, cultural, ali no estado do Minnesota, né? Por que é importante? Porque as 2 mortes aconteceram nessa cidade. E, além disso, o estado do Minnesota não está entre os 15 estados com o maior número de imigração, né? Eu até peguei informações aqui do Pedro de Abreu Gomes dos Santos, que é professor de Ciências Políticas do St. John University, no próprio estado que a gente está mencionando aqui, e cerca de 9% da população total desse estado seria imigrante e cerca de 2% estaria ali ilegalmente, né, sem documentações corretas, né? É considerado um número baixo para o contexto americano, né? O Texas, por exemplo, tem números muito maiores, a Flórida, e aí a justificativa, tudo leva a crer que é uma questão política, né? Onde os democratas governam tanto a cidade de Minneapolis quanto o estado do Minnesota. Eu quero destacar também que essa cidade ela é importante porque foi ali, em maio de 2020, especificamente dia 25 de 2020, né, que o George Floyd morreu. Aqueles protestos, né, foi morto por asfixia ali por, até então, um agente, um policial, que depois acabou perdendo a patente e foi responsabilizado, não é? E aí teve aqueles movimentos pela vida, né, não só do George Floyd, mas pela realidade das comunidades negras nos Estados Unidos, né? Eu quero destacar uma coisa importante, porque o próprio Trump já falou sobre isso,
dizendo que discordava das manifestações. Então a cidade de Minneapolis conhece muito bem ondas de protestos, questão étnica, né, é muito latente, sem falar que tem parte da principal concentração aí realmente dos imigrantes da Somália, que Donald Trump já falou que é a escória do mundo, ele já mencionou dizendo que são ilegais. Eu quero trazer aqui também uma coisa importante sobre o ICE, que tanto a prefeitura quanto o governador, o governo do estado, tem pressionado para Donald Trump retirar as forças ali na cidade e no estado, não é? E recentemente os protestos eles foram ganhando várias formas. Dentre várias formas, a gente pode destacar, inclusive, banda de rock, onde estão hospedadas as forças do ICE. Também quero destacar que a contribuição ali social, muita gente fazendo feira, abrigando pessoas, trazendo megafones e comunicando para a população, para tentar evitar que a população esteja desprotegida. Uma coisa importante também que eu quero destacar é como que a população latina tem se mobilizado ali no contexto americano, e alguns estudiosos e a própria imprensa sugerido que a cidade e o estado, não só eles, mas outros quadrantes dos Estados Unidos, têm perdido grana, dinheiro, porque parte da mão de obra usada nos Estados Unidos é latina, não é? Inclusive a ilegal. Uma coisa importante também que é relevante destacar é que enquanto o Trump trava essa guerra, as documentações do caso Epstein, né, têm sido divulgadas, inclusive sobre ele, a pressão também sobre o casal Clinton, também tem no caso do ICE uma crítica pela formação, porque os agentes têm uma formação elaboradíssima e têm sido mais flexível sob Trump. Né? E aí muitos têm analisado que parte dessa flexibilidade atrapalha a construção, a qualidade das abordagens, inclusive estímulos financeiros para muita gente que serviu no Iraque. Muitos estudiosos têm sinalizado que parte desse pessoal não tem recebido treinamento devido historicamente de 2003 para cá. Quero destacar também sobre a fala do Bad Bunny que eu mencionei aqui no Grammy, né? Ele diz aqui, eu vou pegar minhas anotações, tá? Não somos selvagens, não somos animais, somos americanos. Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. É claro que no contexto do Bad Bunny, ele é um cidadão de Porto Rico, né? Serviu ali, trabalhava no supermercado e gravava de forma assim muito primitiva os seus sons, os seus vídeos, e isso viralizou, né? E no caso dele, Porto Rico é um protetorado anexado aos Estados Unidos e eles são cidadãos americanos, embora alguns questionam que a cidadania não é plena, né? Mas o que ele está dizendo é sobre como que é importante entender essa força, inclusive no eleitorado americano, essa força política, né? Na próxima semana ele vai apresentar ali na Super Bowl, naquele intervalo que é muito importante, apesar de curto, e é o único show que ele vai fazer nos Estados Unidos, né? A sua turnê, que foi muito importante, não colocou os Estados Unidos como rota, justamente por causa dessa ação, né, com medo disso impactar a população, porque o próprio Trump falou, mandar agentes ali para ficar ao redor do estádio, eles não estarão segundo a palavra de Trump, e como eu mencionei que isso é tão importante, gente, que o próprio Trump ficou de processar um dos apresentadores do Grammy, porque criticou diretamente, né? Então é isso, eu quero destacar isso aqui, falei sobre Minneapolis, mencionei a questão dos democratas e Trump republicano, essa quebra de braços, né? Lembrando que o governador foi candidato a vice na chapa que o criticava diretamente, mencionei sobre o caso do próprio brasileiro aqui, que é um pesquisador, Pedro de Abreu, e ele mesmo fala, né? Ele é casado com uma cidadã dos Estados Unidos, tem filhos nascidos por lá, mas que tem pensado em planos possíveis, né? Porque ele é naturalizado, mas os Estados Unidos têm revisto, né, sobre Trump até mesmo essa naturalização. A questão dos protestos, uma coisa que eu quero destacar também
é que a gente tem visto ainda protestos muito tímidos. Quando eu falo tímidos, eu não estou ignorando a relevância dos protestos, não estou ignorando que, inclusive, os protestos aconteceram debaixo de temperaturas baixíssimas, mas estou dizendo que eles ainda não têm ganhado as proporções, por exemplo, que ganharam sob George Floyd lá em 2020 em diante. Mas alguns analistas têm sinalizado que, na verdade, essa atuação existe, é real, como eu já mencionei, está acontecendo, mesmo sob temperaturas baixas, mais amenas, né? Inclusive temperaturas difíceis para o contexto do estado dos Estados Unidos, da América do Norte, mas também que essa rede tem acontecido de outra maneira, como eu disse, fazendo cestas básicas em igrejas, escolas, operando ali no sentido doméstico para levar alimentos, medicamentos à comunidade para que as pessoas sejam assistidas, estudantes não ficando em pontos de ônibus porque os vizinhos têm usado seus carros e as suas próprias casas. Então, para a gente entender que algumas análises antropológicas têm sugerido que esse caminho tem sido percorrido de maneira muito, entre aspas, subterrânea, né? Alguns até mencionam, lembrando de um termo que era usado para as rotas e fugas no contexto do século XIX, ali, antes e durante a Guerra Civil, ali no contexto da abolição da escravatura nos Estados Unidos, e que isso tem sido aplicado e sendo mencionado para dizer que é uma verdadeira operação da população civil para proteger os seus vizinhos, as suas comunidades. Algo importante é que o contexto latino remete a um contexto étnico que é muito forte nos Estados Unidos e foi forte nos anos 60 e 70, não é? E aí, mas isso é motivo para outra aula, a gente pode falar em outro momento e eu vou gravar sobre isso depois para a gente falar sobre o movimento ali de dignidade e de direitos civis da população negra nos Estados Unidos, com Martin Luther King, Muhammad Ali, Rosa Parks, os Panteras, entre outros, tá? Tamo juntos.